Boa noite, querido. Graça e paz. Amém. Deus nos abençoe aqui essa noite. A noite que estamos diante da mesa do Senhor, diante da presença do Senhor, presença santa do nosso Deus. Hoje que vamos finalizar a nossa série desse mês de fevereiro, Baile de Máscaras. Eu queria que nós estivéssemos na disposição do coração, realmente ouvirmos a palavra, aquilo que Deus tem ao nosso coração, à nossa vida, o Deus que conhece de fato quem somos, o que somos, além de tudo que nós apresentamos. Deus nos conhece intimamente, profundamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Eu queria ler com você e meditar hoje um texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9, e pensar com você dentro do tema que nós propomos para o fim dessa série, do Baile de Máscaras. A ideia é que o fim da festa é o fim também das máscaras. Se pensarmos como desde o início da série vimos pensando numa vida que nós vivemos, e assim como cantamos aqui a música popular e falar que a nossa vida é como um carnaval e a gente brinca escondendo a dor, né? Máscaras que nós criamos e ilusões que criamos, cinzas que tantas vezes são sopradas em nossos corações, e nós vamos conseguindo viver a vida, caminhar na vida como se fosse possível manter essas máscaras com os nossos esforços, com todas as tentativas. A gente vai vivendo a vida e pensando então nessa vida como esse grande carnaval que nós vamos vivendo e levando para frente. Uma hora ela acaba. Pensamos sobre a morte, pensamos sobre a vida, pensamos nas futilidades, nas vaidades da vida, na brevidade da vida. Pensamos sobre a utilidade que a morte tem para cada um de nós. Não apenas a nossa morte, mas a morte do outro também. Como podemos, vimos em Eclesiastes, como podemos aprender, como podemos ser transformados, como podemos encarar a vida de maneira mais ampla, mais plena, a partir dessa realidade que se apresenta para nós, mas que muitas vezes nós nutrimos, fazemos a manutenção de algumas máscaras, de algumas ilusões, de algumas coisas que são nutridas para a gente tentar gerar na gente uma falsa sensação de que talvez essa vida não acabe, talvez essa vida seja para sempre, quando a dura realidade muitas vezes que bate a nossa porta, que chega aos nossos olhos, é que de fato ela não dura para sempre. Essa caminhada aqui, ela é breve, ela é limitada. Eu queria meditar então com você hoje, pensando que o fim dessa festa é necessariamente o fim das máscaras. Não há como encarar, perceber, crer que essa vida é breve, que essa vida passa, que isso aqui vai acabar, e não perceber ou não abraçar a verdade plena, que nós não precisamos usar mais as máscaras que tantas vezes nós usamos, tantas vezes fazemos as manutenções delas. Daniel capítulo 9 nos diz o seguinte, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Dario, filho de Xerxes, de origem medo-persa, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza.
orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes contra Ele. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, entendendo que Deus é exatamente isso que cantamos. Todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. Por isso, com essa verdade, eu queria que nós nos curvássemos diante dele e pedíssemos honestamente, sinceramente a Ele: Deus, sonda meu coração, manifesta a Tua vontade, a Tua verdade, a Tua palavra ao meu coração hoje aqui. Nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Faz assim, Deus, aqui com cada um de nós. Faça assim, ó Deus, enquanto estamos diante de Tua presença, diante da Tua palavra, diante da mesa do Senhor. Pedimos em nome de Jesus que as Escrituras manifestem, Deus, quais máscaras precisem cair da nossa vida, do nosso rosto, o que precisamos deixar, o que precisamos abandonar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria pensar com você que Daniel está narrando aqui uma realidade que se apresenta dentro do cativeiro babilônico. Daniel tem esse momento e esse tempo com Deus dentro do cativeiro babilônico, da segunda metade para o fim do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é um cativeiro diferente de todos os outros cativeiros, porque o cativeiro babilônico, diferente, por exemplo, do cativeiro no Egito, é um cativeiro que não apresenta ao povo de Deus necessariamente uma escravidão. Ele não impõe sobre o povo de Deus necessariamente algumas limitações ou limitações extremas que o povo de Deus tinha no Egito. O povo não vivia debaixo do chicote, não vivia debaixo de trabalho pesado e escravo. É certo que sempre, naquela época, algumas pessoas estavam vivendo na escravidão, e não apenas o povo judeu. Mas o cativeiro babilônico ao povo de Israel, nessa época, é um cativeiro que pode ser vivido de maneira tranquila, pode ser vivido de maneira administrativamente tranquila. É possível se administrar, é possível tocar a vida, é possível tocar a família, é possível constituir família, é possível ver os filhos sendo ensinados, sendo educados, é possível ter trabalho, é possível ter emprego.
Ao contrário de muitas sociedades naquela mesma época, a Babilônia era um lugar extremamente promissor. A Babilônia era um lugar onde tinha emprego, onde as pessoas tinham como constituir uma vida, ter os seus bens, ter os seus sonhos sendo realizados. Era possível adquirir estudo, era possível crescer na vida, se expandir na terra e na vida. A Babilônia representava ao povo de Deus apenas e exclusivamente o fato de que o povo estava agora distante daquela terra aonde eles foram constituídos como nação, como um povo organizado, como um povo que tinha liderança, um povo que tinha suas leis, que tinha as suas regras, que tinha os seus costumes. Tudo isso foi retirado do povo quando eles foram retirados da sua terra. Foi retirado do povo também o fato de que eles tinham toda a sua convicção de fé, toda a sua convicção religiosa, colocada no templo, de onde eles foram também arrancados. Então, a fé deles não podia mais ser uma fé que era posta apenas em algumas coisas construídas pelas próprias mãos deles, mas a fé deles agora precisava ser vivida, expressada de outras maneiras que o cativeiro babilônico, por muitas e muitas vezes, se não sempre, atrapalhou o povo de Deus a desenvolver essa fé. Em outros aspectos, ajudou o povo nessa própria caminhada. Porque o cativeiro babilônico é um local onde Deus, é um lugar onde Deus envia o seu povo para ali estar. O cativeiro babilônico nas Sagradas Escrituras, assim como todos os cativeiros, eles representam, querido, esse tempo que nós vivemos aqui na terra. Eu e você vivemos em um mundo onde nós podemos buscar os empregos. É certo que há momentos de crise e às vezes os empregos não estão aí tão fáceis. Mas nós podemos constituir família, podemos ensinar os nossos filhos, podemos conduzir os nossos filhos no caminho onde nós queremos que eles caminhem. É certo que tantas vezes também vacilamos nisso, também erramos com isso. Muitas vezes não ensinamos os nossos filhos no caminho onde nós queremos que eles andem, ainda mais os caminhos que o Senhor deseja que eles andem. O cativeiro babilônico é uma representação da vida humana aqui nessa terra. Como que nós vivemos aqui nessa terra a esperar o tempo aonde tudo isso aqui irá acabar. A esperar um tempo aonde Deus virá e restaurará todas as coisas. E apesar de sabermos que essa vida aqui acaba, muitas e muitas vezes, essa não tem sido a nossa esperança, e talvez não tenha sido sua esperança hoje. Talvez a nossa esperança, a sua esperança não esteja colocada hoje no fato de que há um Deus que voltará e restabelecerá todas as coisas conforme Ele criou e estabeleceu nessa terra. O fato é que nós temos agora um texto, uma declaração de Daniel, temos uma oração de Daniel que nos chama muita atenção, porque Daniel é um homem que tem uma vida ilibada, uma vida piedosa, uma vida cheia de misericórdia, uma vida cheia da presença de Deus, da unção, do Espírito, uma vida de caminhada em oração e fidelidade ao Senhor, uma vida de leitura da palavra, uma vida de busca por realizar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Mas Daniel não é um homem mais santo do que qualquer um que nós possamos ser. Daniel não é uma pessoa estranha a essa humanidade. Daniel é um homem como eu e você podemos ser. O fato é que Daniel lê as Sagradas Escrituras, e se você voltar os seus olhos para o versículo 2, algumas coisas precisam chamar a nossa atenção quando lemos esse texto. Primeiro, que Daniel nos deixa intencionalmente muito claro que ele, Daniel, compreendeu pelas Sagradas Escrituras, pela leitura das Sagradas Escrituras, algumas coisas, nada mais, nada menos do que a desolação
de Jerusalém iria durar 70 anos. Dentro disso aqui, há algumas questões que são reveladas aos olhos de Daniel. Daniel lê as Sagradas Escrituras que foram dadas e escritas ao profeta Jeremias. Ele diz que, lendo o profeta Jeremias, ele percebe que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel chama o cativeiro babilônico de desolação. Quem de nós olharia para um período da nossa vida onde havia riquezas, onde emprego era algo que existia, aonde nós podemos ensinar os nossos filhos, vivíamos debaixo de uma certa segurança, proteção, que nas nossas cidades nós não temos, porque aquelas cidades elas eram construídas dentro de muros, e esses muros eram extremamente protegidos, e quando você estava dentro desses muros, você tinha uma plena sensação de segurança, nenhum mal acontecia, não havia essa coisa louca como no nosso mundo hoje existe, de que os muros que nós colocamos são em torno da nossa casa, e ainda assim nós vivemos debaixo de uma profunda insegurança. Daniel relata, Daniel lendo as Sagradas Escrituras, fala para mim e para você que o período de vida na Babilônia é um período de desolação. Você sabe o que isso chama a minha atenção? A clareza que as Sagradas Escrituras, ao serem lidas por mim e por você, podem trazer aos nossos olhos, ao percebermos e olharmos para a nossa vida ao nosso redor. O fato é que Daniel tinha o costume diário da leitura das Sagradas Escrituras. E ao ler essas Sagradas Escrituras, Daniel consegue compreender a vida que o cerca, a vida que está ao seu redor. Daniel, lendo as Sagradas Escrituras, não tem os seus olhos induzidos, enganados, entorpecidos pela falsidade, pelas ilusões, pelas máscaras, pelas camuflagens que o mundo, que a Babilônia pode oferecer a quem quer que esteja dentro dele. Daniel não conseguiu olhar para o mundo em sua volta, para a realidade que o cercava e chamar aquilo de uma boa vida, chamar aquilo de um período talvez de escassez em algumas coisas, mas uma época muito boa. Ao ler as Sagradas Escrituras, há uma profunda convicção de que o tempo da desolação iria acabar. Mais do que simplesmente perceber que a vida que eles tinham ali dentro da Babilônia, no cativeiro onde o povo de Deus estava, mais do que perceber isso, Daniel estava percebendo que aquele tempo se findava. Não havia um contrato, não havia um papel escrito, resolvido com o rei da Babilônia, dizendo, só vamos até ano tal, depois do ano tal vocês são livres. Não existia nada disso. O povo estava vivendo ali, e o texto de Jeremias, se você leu o texto de Jeremias, você vai compreender que as Sagradas Escrituras diz ao povo de Deus, inclusive isso: construam casas nesse lugar, fiquem raízes, comprem, vendam, se estabeleçam aí na Babilônia. Perceba, a orientação de Deus é muito clara ao povo que está vivendo agora na desolação. Vocês precisam tocar a vida, vocês precisam seguir em frente. Mas esse é um tempo de desolação. Mas esse é um tempo de escassez, sim. E que escassez é essa? Que vida é essa que nós temos vivido, que o povo de Deus vivia na Babilônia, e por conseguinte nós vivemos nessa terra? Porque viver nessa terra é exatamente a expressão do cativeiro onde nós estamos vivendo, como a Babilônia, aguardando o dia da redenção, aguardando o dia em que ele voltará. E nos capítulos seguintes, Daniel prevê exatamente a ascensão dos três
reinos que ainda viriam, e a ascensão também do reino do Senhor Jesus, que viria e se estabeleceria sobre todos os reinos na terra. E esse reino não teria mais fim. Daniel prevê a vida, prevê a crucificação, prevê a morte e ressurreição de Jesus, neste período em que ele está na Babilônia. Por isso eu e você precisamos entender que quando as Sagradas Escrituras relatam para nós esses períodos em que o povo está dentro do cativeiro, as Sagradas Escrituras querem apresentar para mim e para você o tempo em que nós estamos vivendo aqui neste mundo. E aquilo que nós devemos realmente aguardar. Mas mais do que aguardar, aqui há algo que é movido no coração de Daniel, e é muito importante que nós pontuemos aqui. Versículo 3, volte os seus olhos ao texto. Diz assim: por isso, porque eu compreendi que esse tempo aqui iria acabar. Porque eu compreendi que esse tempo aqui é breve, que esse tempo não durará muito, que a coisa está chegando ao fim. Porque eu compreendi isso ao ler as Sagradas Escrituras, voltei o meu rosto, o meu ser, para o Senhor Deus. Voltei o meu rosto para o Senhor Deus. Com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Em jejum, em oração, em pano de saco e coberto de cinza. É impressionante o que acontece com Daniel aqui. Querido, muitas vezes eu escuto a orientação de homens que são homens de Deus. Entendo e vejo a caminhada que esses homens têm com o Senhor. Muitas vezes nós olhamos e vemos que pessoas têm uma verdadeira caminhada com Deus. Olhamos e conseguimos distinguir: este homem, esta mulher, é um homem, é uma mulher de Deus. E às vezes não conseguimos entender como que Deus fala com essas pessoas. Eu olho para a vida de Daniel e me chama muita atenção o fato que Daniel era um homem que tinha um costume de oração, que tinha um costume em caminhar com Deus em súplica, mesmo perante a ameaça de morte, mesmo quando sua vida estava sendo ameaçada por causa da própria oração. Daniel não negociava sua fé. Daniel não mudava o curso da sua caminhada pela fé que ele tinha no Deus vivo, no Deus verdadeiro, no Deus que conduz toda essa nossa existência. Quando o rei da Babilônia baixa o decreto dizendo que não se pode mais orar a nenhum Deus que seja, Daniel não negocia isso. Daniel vai e ora. Mas como se não bastasse, ele não apenas ora no seu quarto trancado, mas ele vai orar voltado para Jerusalém, em cima do terraço, para que todo mundo veja. Me chama muita atenção porque há uma diferença gritante da fé que Daniel professa e da fé que nós muitas vezes temos professado com a nossa vida e com as nossas atitudes. Perceba, o versículo 3 mostra para nós que a vida com Deus, a oração que nós precisamos ter, essa relação de intimidade com Deus, ela não é uma atitude somente ou exclusivamente interna. A fé que nós temos no Deus verdadeiro nunca jamais será uma fé que só se manifestará, operará, trabalhará no nosso coração de maneira interna somente. De maneira que eu possa ter uma vida na sociedade sem que ninguém perceba ou saiba que eu realmente sigo e sirvo a esse Deus. Observe, Daniel faz orações, Daniel usa das súplicas, mas mais do que isso, ele faz isso em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas.
A fé de Daniel é uma fé que precisa ser exteriorizada, porque a fé que é produzida pela leitura da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, a leitura do Evangelho produz no ser humano algo que nenhum poema, nenhuma música muito bela, nada, nenhuma arte pode produzir no coração humano. As Sagradas Escrituras geram no coração morto, caído do ser humano, vida, transformação, energia, poder, que nada neste mundo pode produzir. Isso é a fé genuína e verdadeira que o Evangelho produz no coração humano. Mas essa fé, ela não é uma fé que pode simplesmente fazer com que a gente saia saltando e olhando então a graça e a maravilhosa e a maravilha de Deus para viver a vida como que bobões no mundo. Essa fé, ela produz algumas coisas que Daniel expressa de maneira muito clara na sua oração. Observe bem a oração que Daniel faz. Orei ao Senhor, versículo 4, ao meu Deus, e confessei. Primeira coisa que me vem quando eu leio e vejo Daniel dizendo, eu confessei ao Senhor. Eu penso, meu Deus, o que esse homem confessou? Se este homem estava confessando ao Senhor, o que precisa acontecer comigo? Qual postura eu preciso ter diante do meu Deus? Daniel diz, ó Senhor, Deus grande e temível. É muito importante que nós percebamos isso. A leitura das Sagradas Escrituras, a leitura deste Evangelho, gera em nós uma consciência profunda do Deus que é temível. As Sagradas Escrituras revelam para nós um Deus que é um Deus terrível, um Deus que se ira diante do pecado humano. As Sagradas Escrituras revelam para nós um Deus que é tão santo, que é tão puro, que Ele não consegue compactuar com nada que seja menos puro do que Ele. Absolutamente nada. Quando lemos essas Sagradas Escrituras, algo precisa ser aberto em nossos olhos. Deus precisa ser claramente enxergado por nós. Deus precisa ser percebido por nós da maneira que Ele é. Um Deus temível. Um Deus que se ira em relação à podrura, à podridão que a humanidade tem vivido. Mas algo mais do que isso. Um Deus que é temível, mas um Deus que mantém a sua aliança. As Sagradas Escrituras sempre vão revelar para nós um Deus que se manifestou ao seu povo desde a criação do mundo, que fez aliança com esse povo, de maneira que esse povo precisa obedecer aos mandamentos e às leis do Senhor, para que a sua bênção, a sua promessa seja realizada na vida desse povo. Por todas as Sagradas Escrituras, isso está revelado. E Daniel expressa isso na sua oração. E ele diz mais: mantém a sua aliança de amor. A sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus não tem nenhum compromisso com quem não o ame e não obedeça aos seus mandamentos. Esta é a aliança de Deus. A aliança que Ele faz é uma aliança de amor. E esse amor produz em nós a obediência profunda às Sagradas Escrituras, porque cremos que ela é a revelação de Deus para a nossa vida. No versículo 5, Daniel diz então assim: nós temos pecado e somos culpados. As Sagradas Escrituras revelam para nós, queridos, sempre a nossa culpa, o nosso erro, a nossa falha, os nossos equívocos.
ao ler as Sagradas Escrituras e perceber que o tempo da desolação estava acabando, o que é gerado no coração de Daniel é uma oração de confissão, uma oração que parte de uma alma que olha para dentro de si mesma e percebe quão longe ela está da realidade e da pureza desse Deus. Ao olharmos para o fato de que essa vida, querido, é tão curta, que essa vida irá acabar, isso aqui é um breve tempo, Deus voltará. Deus estabeleceu esse dia em que o seu filho voltará, não mais numa manjedoura, não mais numa cruz, não mais como alguém que vem para tentar trazer os seus para junto do seu rebanho de novo, como Isaías diz, acolher os seus filhotes debaixo de suas asas, mas ele vem em justiça, ele vem para punir de uma vez por todas a todos aqueles que não se submeteram aos seus mandamentos. Esse Deus, quando revela a nós a realidade de que tudo isso aqui vai acabar, o que precisa ser gerado em nosso coração, se movido pelo Espírito, é a firme convicção do quanto nós temos tido pecado contra o Senhor. E não importa quão tenha sido fiel a sua vida a Deus, não importa se você tem desenvolvido uma vida de oração, não importa se você tem desenvolvido uma vida de leitura, de fazer o bem, de ajudar o próximo, de louvar a Deus, de exercícios espirituais. O fato é, por mais íntegro que seja o seu caminho, por mais que a sua vida seja ilibada, a leitura das Sagradas Escrituras, a revelação do Evangelho pelo Espírito de Deus ao nosso coração, precisa gerar naturalmente em nosso coração um arrependimento profundo, de uma convicção profunda de pecado, de rebeldia que temos diante desse Deus que é santo, em um mundo que tem sido como a Babilônia para nós. Fincamos os nossos pés, estamos estabelecendo a nossa vida, buscando os nossos sonhos, temos sido iludidos por tantas coisas, tantas máscaras que temos construído, mas o fato é, essa festa acaba, o dia da desolação irá acabar, e as nossas máscaras precisam cair diante do Senhor, não diante dos homens, não diante das pessoas, não para alguém para prestar conta, mas para esse Deus que nos conhece muito além das máscaras que temos usado. Daniel diz: temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Há um homem ilibado aqui, há um homem fiel aqui, dizendo: nós, Senhor, nós temos sido ímpios. Daniel se põe no mesmo lugar, Daniel não se exclui, Daniel não diz: o povo tem feito, Daniel não diz: as pessoas têm feito assim. Oh Deus, tem misericórdia desse povo, esse povo é um pecador, esse povo não quer saber do Senhor. Daniel diz: nós é que temos feito isso, é assim que tem sido a nossa vida. Ímpios, a palavra ímpio significa alguém extremamente insensível, endurecido de coração, pérfido, desafeiçoado, desumano. Alguém que não consegue mais ter a noção do certo e o errado. Alguém que não consegue mais ter a noção do que é direita e esquerda na vida. Alguém que não sabe mais a diferença entre Lula e Dilma, entre PT e PSDB. Alguém que não sabe mais o que é Náutico ou Sport. Alguém que não consegue mais olhar para a vida e ter claras distinções de branco e preto. E aí nós criamos os 50 tons de cinzas. Porque parece que a vida é assim. Não tem muitas definições. Isso é fruto da impiedade. A Bíblia diz: nós temos sido ímpios e rebeldes. E essa rebelião é uma rebelião que acontece muitas vezes não de maneira totalmente intencional no nosso coração. Vamos e fazemos, nós não vamos obedecer a Deus. Não, é uma rebelião mascarada, é uma rebelião camuflada. Nós vivemos em desobediência a Deus, mas estamos tão empedernidos nos nossos pecados e na impiedade do nosso coração, que nós até acreditamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E não conseguimos perceber
a profundidade da realidade da nossa vida no mais profundo do nosso ser. Pois só a palavra de Deus pode revelar isso. Daniel diz mais: eu espero que você tenha estômago para aguentar o que eu tenho aguentado já há uns 15 dias. O texto diz mais: e nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Pense comigo. Os profetas iam e pregavam a palavra de Deus. As pessoas ouviam o que eles estavam dizendo. Ouvir aqui não é tampamos os ouvidos, não é usamos tampões. Nós não demos a atenção devida aos teus profetas, aos teus servos. Ouvir o que foi dito, mas não se sensibiliza mais. Quando Daniel diz, nós não temos mais ouvido o que os teus profetas falaram, Daniel está dizendo, nós perdemos toda a sensibilidade de ouvir a tua palavra e entender que aquilo mexe profundamente com o meu coração, com a nossa vida. Não é sobre outros, é sobre mim que está sendo dito ali. Isso é não ouvir mais aos profetas, isso é não ouvir mais a palavra de Deus, é não tomar para si, é valorizar a forma, mas não aplicar o conteúdo. É muito semelhante ao que nós vivemos na nossa época. Nós temos grandes pregadores que estão na internet, multidões e multidões têm se multiplicado ao ouvir a palavra de Deus. A internet tem feito isso. Nós ouvimos demais muitas pessoas, vamos a diversos lugares para ouvir determinados pregadores. Pagamos caro muitas vezes, porque fulano de tal vai pregar em algum lugar, vai estar em algum congresso, em alguma conferência. Nós achamos maravilhoso até a forma como é apresentado. Mas aplicar o conteúdo é algo completamente deixado para trás. Deixado para trás. Uma sociedade onde a imagem fala muito mais do que o conteúdo, tem feito com que eu e você tenhamos prezado muito mais na maneira como a mensagem vai ser levada, do que no que a mensagem de fato está trazendo. E muitas vezes, ao buscarmos uma mensagem rebuscada, bonita, que mexa, que emocione, ao recebermos a palavra de Deus, rejeitamos, damos as costas. E muitas vezes, dos que foram curados, apenas um volta para agradecer ao Senhor Jesus. Querido, temos deixado de ouvir aos servos de Deus, aos profetas que falaram pelas Sagradas Escrituras, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo dessa terra. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Eu queria pensar com você que a ideia de estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras, aos quais o Senhor espalhou por nossa infidelidade para contigo. Estamos envergonhados. Não é um estado onde o povo está olhando, percebendo a realidade e se envergonhando diante de Deus, mas a conduta que esse povo tem tido como um povo que Deus chamou é uma conduta que envergonha a própria identidade do povo de Deus. Perceba, Deus criou o homem, Deus criou o ser humano para ter uma vida com Ele e uma caminhada com Ele. Todos os caminhos que o homem faz distante de Deus
só envergonha a sua própria imagem de Deus, só envergonha, só põe no chão, na vergonha, na sarjeta, a sua identidade humana até. Todo o caminho que eu e você fazemos, distante dos mandamentos e da verdade e da vontade de Deus para a nossa vida, trazem vergonha e humilhação constante sobre a nossa vida. Constante. Não importa se você tem, inclusive, se dado muito bem nos projetos que você tem planejado. Mas o fato é que cada vez mais a imagem de Deus vai sendo envergonhada na nossa vida, nos nossos passos, na nossa caminhada. Daniel encerra esse texto dizendo, versículo 8 e 9: ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Apesar de toda a profundidade dura da oração de Daniel, Daniel não perde a esperança que eu quero, querido, que você tenha aqui esta noite. Apesar da palavra de Deus revelar profundamente e de maneira muitas vezes dura ao nosso coração, porque a verdade que muitas vezes é desconhecida por nós, ela naturalmente é evitada pelo nosso coração, evitada pela nossa mente. A verdade que muitas vezes nós desconhecemos, é natural que a rejeitemos, é natural que de primeira nós não queiramos receber. O homem está sempre disposto a negar aquilo que não compreende, sempre disposto. Mas há uma esperança que eu preciso que você entenda aqui esta noite. Não importa se você tem se percebido nesta infidelidade diante de Deus. O que importa esta noite é que diante da palavra revelada de Deus ao seu coração, a sua postura seja de humilhação diante de Deus e de mudança de vida diante de Deus, mudança de rota, mudança de caminho, ao ler as Sagradas Escrituras, e interiormente e externamente apresentarmos diante de Deus e dos homens a mudança de postura do nosso coração e das nossas atitudes, para que então a bondade, a misericórdia, a graça de Deus nos cubra por inteiro, nos assistindo e trazendo de volta a vida do Senhor Jesus, porque como Daniel finaliza o seu livro, ele revela ao Senhor Jesus que foi morto e ressuscitou na cruz do Calvário, dizendo para mim e para você: o fim de toda esta desolação, no fim das contas, está na cruz do Calvário. O fim de toda essa camuflagem, o fim de todo esse engano, o fim de toda essa fumaça que nós estamos inseridos, está na cruz do Calvário. Está no sacrifício de Jesus. E porque Jesus queria nos ensinar, Deus queria nos ensinar, que a nossa vida não é apenas uma relação interna com Deus, mas ela é uma relação que mexe com toda a nossa vida, se expressa na nossa vida. Ele se fez carne, Ele partiu o seu próprio corpo, Ele derramou o seu próprio sangue, para que a minha vida e a sua vida tivessem uma mudança profunda, e não mais andássemos voltando ao vômito, como fazem os cachorros, não mais voltando aos pecados que anteriormente cometíamos, mas foram revelados aos nossos olhos pelas Sagradas Escrituras. Se o seu pecado, se a sua vida, que não é suficiente, por mais esforço que você tenha tido, se tem sido revelado aos seus olhos, querido, a insuficiência dessa vida buscada, por mais certa que ela tenha sido, se aos seus olhos a palavra de Deus tem revelado essa insuficiência, se aos seus olhos tem sido revelado o pecado que tantas vezes você tem andado,
Se não tem sido revelado, em nome de Jesus, peça misericórdia a Deus, para que as Sagradas Escrituras revelem ao seu coração, minuciosamente, o pecado que você tem cometido. Porque se Daniel tinha, eu e você temos. Porque se Daniel tinha o que confessar, eu e você temos. A diferença são os olhos que são abertos e os que não são abertos. Queria que você, querido, se pusesse diante do Senhor nesse momento. E talvez hoje seja um tempo de você simplesmente dizer a Deus: Deus, eu tenho tido minhas orações, mas hoje eu não quero apenas as orações. Eu quero uma humilhação profunda e uma convicção profunda de pecado no meu coração, de maneira que eu possa contemplar o Deus santo e temível que Tu és e me arrepender dos meus pecados diante do Senhor. Talvez você possa se colocar diante de Deus, simplesmente dizendo: Deus, eu tenho buscado andar de maneira correta, eu tenho buscado fazer a Tua vontade, mas essa busca tem impedido os meus olhos de enxergar os pecados mais escuros da minha alma, os monstros mais temíveis que habitam no meu ser, porque eu tenho andado em uma caminhada que aparentemente é correta, mas as Sagradas Escrituras não estão mais gritando ao meu coração, eu não consigo mais ouvir o que eu precisaria ouvir. Querido, eu quero que você curve a sua face, feche os seus olhos, ore diante do Senhor. Nós precisamos voltar a valorizar a verdade profunda no nosso coração, a verdade da palavra de Deus, para que não restem apenas na nossa vida mentiras e os mentirosos. É preciso que eu e você valorizemos a verdade da palavra de Deus, porque senão a única coisa que vai restar na nossa vida é a mentira, é a ilusão, são as máscaras, e todos que delas fazem uso. Aqui, Senhor, diante de Ti, sonhe o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Teu Espírito, Deus, renove o coração hoje daquele que está desacreditado, Pai, daquele que tem percebido a fé se enfraquecer. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, gere a convicção e o arrependimento profundo no coração, para que então a esperança seja restaurada, a vida seja renovada, a vida verdadeira seja encontrada no Senhor Jesus. Peço, Deus, em nome de Jesus, por qualquer querido irmão que tenha enveredado por caminhos tortuosos, que desagradam ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, traga, Senhor, profundo arrependimento. Talvez, Deus, existam aqui pessoas que ainda não tiveram esse contato transformador com as Tuas Sagradas Escrituras. Peço, Espírito de Deus, traga regeneração sobre as vidas e corações aqui hoje. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra. Precisamos da verdade sendo dita, revelada aos nossos olhos, para que transformações profundas
aconteçam enquanto ainda estamos aqui, no tempo da desolação, aguardando a tua volta, aguardando a tua vinda. Em nome de Jesus, Senhor.